Boa tarde a todos, a paz do Senhor para todos, Shalom. Hoje é terça-feira, se não faz memória, parece que é dia 4, às 16 horas e 4 minutos. Terça-feira, dia 4 de outubro, às 16 horas e 4 minutos. No vídeo anterior, quando eu falei sobre as fraudes nas urnas, eu sei que eu falei uma palavra forte sobre filhos do diabo. Eu sei que é muito forte essa palavra, só que o que eu falei está baseado na Bíblia. Vamos ler sobre isso? Existem dois tipos de seres humanos na Terra. Os filhos das trevas e os filhos de Deus. O joio e o trigo. Os filhos de Deus, às vezes cometem pecados, erros, mas eles têm um coração puro e humilde e têm humildade para reconhecer seus erros e pedir perdão ao Senhor e se consertar, se corrigir. Isso significa que existem pessoas que às vezes estão bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, fazendo tudo que não presta, mas o seu coração, lá no íntimo do seu coração, ele quer mudar de vida, ele quer mudar. Então essa pessoa é um filho de Deus, mas está perdido no mundo. E ele quer mudança. Então ele não tem prazer nas coisas erradas que faz. Mas já tem aqueles que faz tudo isso, mas não se arrepende e acha que é normal, que não está errado. Aí sim, esse está sendo uma semente do mal na terra. É chamado filho do diabo. A Bíblia chama de joio. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz em Mateus, antes de nós ler sobre o joio. Mateus, capítulo 15, versículo 7, vamos lá, ó. Veja só aqui, ó. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês estão entendendo aqui, ó? Aí vamos lá, Isaías, para conferir o texto. Isso aqui nós lemos no Novo Testamento, agora vamos para o Antigo Testamento. Aqui, ó. Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim, ó. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vocês estão entendendo? Seja padre, seja quem foi, ensinou para ele que ele tem que rezar, tem que fazer um cento quantas Maria, tem que fazer um santinho para adorar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Então o temor dele consiste nisso daí, não consiste em adorar a Deus de verdade. O pastor disse que é para eu fazer isso, fazer aquilo. Não, o temor dele está consistindo no que o homem está dizendo, não o que a Bíblia diz. Então, meus amados, muitas pessoas dizem que amam a Deus, que não, eu sou um cristão. De boca para fora todo mundo é cristão. Agora, quando você vai ver as ações da pessoa, olha o que a Bíblia diz sobre essas ações. Vamos lá. Quando vai ver as ações da pessoa, aí você vai ver que a pessoa está falando só de boca para fora, que é um cristão. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas. Eles vêm mansinho, bonzinho, vestido de ovelhas, mas o coração deles é mau, é do maligno, eles são filhos das trevas. Vem vestido de ovelhas, mas interiormente eles são o quê? Lobos devoradores. Pelos seus frutos. O que é frutos, meus amados? É ações, comportamento. Os conhecereis. Olha, tá vendo aí, ó? Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos. Como é que um presidiário ele está produzindo bons frutos? Como é que um cara que é corrupto, foi preso, que é contra a família, que libera o aborto, o estupro? Porque se está liberando crimes, então está liberando o estupro também. Quer que um ladrão deu até pensão para a família de ladrão, só porque o ladrão estava preso? Para com isso. Então, pelos seus frutos, você vai conhecer a pessoa se é boa ou ruim. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Quer dizer, uma pessoa boa, ela, por mais que ela cometa erros, ela não produz maus frutos. Por quê? Porque ela erra, mas se arrepende e pede perdão. E procura se corrigir, ela não vai produzir maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, você vai conhecer um mentiroso, um falso, é pelos seus frutos. O cara foi preso, então ele não merece seu voto. Ele tem que ir para a prisão. Ele é corrupto, tem que ir para a prisão. E um cristão de verdade não vai apoiar a corrupção. Seja de quem for. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é que o Senhor Jesus vai dizer naquele dia? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Vocês estão vendo coisa séria? Então a pessoa pregava a palavra, era religioso, mas nunca obedeceu a Deus, porque o coração estava longe, apoiava o engano, apoiava a mentira. Tem pessoas cegas que mesmo eu lendo a Bíblia aqui ainda vai achar ruim de mim, ainda vai ficar com raiva de mim. Mas você não está ficando com raiva de mim, está ficando com raiva da Bíblia Sagrada. Olha aqui, vamos lá. A parábola do joio e do trigo, olha. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo, quem é o inimigo? É o diabo, que fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí foi que ele disse, Porém lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai-o em moio para queimar. Olha, tá vendo? Queimar quem? O joio. Mas o trigo, quem são o trigo? É o Filho de Deus. É os verdadeiros cristãos que obedecem à Bíblia e que não apoiam a mentira. Que ama a verdade. Ajuntai-o no meu celeiro. Aí você já está escrito, tá aqui. O próprio Jesus explicou aqui, Versículo 36, Explicação, aqui, A explicação da parábola do joio. Aqui nós estamos em Mateus 13 e agora estamos no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele aos seus discípulos. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quer dizer, o Senhor Jesus, que é o Filho do Homem. O campo é o mundo que nós estamos vivendo.
A boa semente são os filhos do reino. Quem o que é a boa semente? A boa semente são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes no Senhor Jesus, que não adoram imagem de escultura, que não bebe, não fuma, não é corrupto, não mente, não trapaceia, adora unicamente ao Senhor Deus, entregou a sua vida ao Senhor Deus, só adora a Ele. São chamados filhos do reino, que entregaram a vida ao Senhor Jesus. E o joio são os filhos de quem? Olha aqui, ó. Olha aqui, os filhos de quem? Do diabo, do maligno, tá vendo? Não sou eu que falo que é filho do diabo, é a Bíblia que diz. Então, eu sei que é duro as palavras, eu sei que é, mas temos que falar sempre a verdade, ser sempre verdadeiro. O inimigo que o semeou é o diabo. Aí, ó, tá vendo aí, ó, que o joio são os filhos do diabo, ó. Foi o diabo que semeou no mundo o joio, tá vendo? Semeou seus filhos no mundo para causar escândalo, para mentir, para ser falso, para trapacear, para ser corrupto. É o filho do diabo. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Ó, e a ceifa é o fim do mundo, ó. Aí no fim do mundo o que vai acontecer? Os cefeiros, que são quem? Os anjos, ó. São os anjos de Deus, os cefeiros, ó. Nós não podemos adorar anjo. A Bíblia condena adorar anjo. Nem os anjos aceitam adoração. Se você ler em Apocalipse, quando João teve a visão que viu aquele anjo, que ele foi se ajoelhar para adorar o anjo disse, não faço isso não. Eu sou teu conservo, adoro a Deus. Nem os anjos aceitam adoração. Eles são os cefeiros, ó. Eles vêm para colher. Tá vendo aí, ó? Assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ó. Tá vendo aí, ó? Mandará o Filho do Homem é o Senhor Jesus. Mandará o Senhor Jesus os seus anjos, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa o quê, irmãos, ó? Escândalo, olha, ó. Tudo que causa escândalo, são os filhos do diabo. É a Bíblia que diz, não sou eu que tá dizendo aí, ó. A pessoa que vai preso por corrupção, ele causou o quê? Escândalo. Aquele que mente por causa de dinheiro, ele causa o quê? Escândalo. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. Se você vai ficar com raiva, fique com raiva de Deus, não de mim. É a Bíblia que diz, ó. E os que cometerem iniquidade, tá vendo aí, ó? São eles que causam escândalo. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ó. Na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, quem são os justos? Os verdadeiros cristãos de verdade, que amam a verdade, que apoia a verdade, eles não apoiam a mentira, que apoia o Senhor Deus, que apoia a Bíblia. Aleluia! Esses são os verdadeiros. Olha aí, ó, olha o que vai acontecer com os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, ó. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá vendo aí? Então, meus amados, não sou eu que estou dizendo. Agora vocês querem ver mais prova de quem são os filhos do diabo? Aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Se vocês acham que é invenção minha, é a Bíblia que diz. Ai, mano, não joguei para que você já julgar. Não, eu tenho o direito de julgar. A Bíblia diz em Mateus que eu não posso julgar com hipocrisia. Mas no livro de João 7:24 diz que eu posso julgar segundo a palavra, segundo a reta justiça. Então eu posso julgar. Eu não posso julgar com hipocrisia. Eu digo, é pecado mentir, eu minto. Aí é hipocrisia. Tá vendo aí, ó? Aqui é o Evangelho de João 17, ó. Veja o que é que o Senhor Jesus diz. Evangelho de João 17, vamos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o que tá dizendo aqui, ó. A oração de quem? Do Senhor Jesus, pelos seus discípulos. A oração. Livro de Yohaná, que é na língua original do hebraico, ó. Aqui é a oração que o Senhor Jesus. Agora nós vamos aqui, ó. O Senhor disse assim, ó, o que é que ele disse assim, ó, mas agora vou para ti. O Senhor Jesus falou que ia embora para os céus, né? E pediu, disse assim, ó, eu não, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Tá vendo aí, ó? Se você obedecer a Bíblia, o mundo vai te odiar. Se você falar a verdade, o mundo vai te odiar.
Então você é covarde ou é um servo de Deus para falar a verdade? Você morre, você tem coragem de falar a verdade, morrer pela verdade? Será? Porque não são do mundo, ó. Nós não somos do mundo, ó. Assim como eu não sou do mundo, aí, ó. As pessoas que agradam a este mundo é porque ainda são do mundo, não se converteram. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ó, o Senhor Jesus orando por nós, pedindo para que o Senhor livrasse do mal, ó. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, ó. Santifica-os na verdade. Será que você tem amor pela verdade? Será que você apoia a verdade? A tua palavra é a verdade. Aí tem pessoas que dizem, não pode envolver religião com política. Onde que está escrito isso? Se nós temos que defender a nossa fé? É cada pessoa que fala besteira, não sabe nem o que está dizendo, não lê Bíblia, não tem entendimento. Não estou falando de uma religião, estou falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, meus amados. Tá vendo aí, ó? Aí o Senhor Jesus aqui, ó. Eu não rogo somente por estes, ele estava falando dos discípulos, mas por aqueles, ó, que pela sua palavra onde crente, ó, o Senhor Jesus fez a oração antes de ir embora da terra, ele fez a oração pelos discípulos e fez a oração também pelas pessoas que ainda iam conhecer a palavra. Tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo aqui que coisa séria? Então, o Senhor Jesus aqui, ele fez a oração pelos discípulos e ele disse que o quê? Que nós não somos do mundo. Tá vendo aí? Nós estamos no mundo, meus amados, de passagem. Por isso que você tem que obedecer a palavra. Tem que procurar se aproximar de Deus. Viu? Procure se aproximar. Procure buscar ao Senhor. Procure obedecer à palavra de Deus. Procure defender a verdade. Olha o que é que ele está dizendo aqui no versículo 12. Ó, aqui, ó. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, ó. Estando eles, ó. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que o quê? Me deste. E nenhum deles se perdeu. Ó, o Senhor Jesus falou que nenhum deles se perdeu. Quem era que não tinha se perdido? Os discípulos. A não ser quem? Nenhum deles se perdeu. Senão quem? O filho da perdição. Tá vendo? Que era filho do diabo. Para que a escritura se cumprisse. Tá vendo aí, ó? Então, apenas o filho da perdição, que era o filho do diabo, se perdeu. Sabe quem era ele? O nome dele era Judas Iscariote. Você quer ver o que está escrito sobre ele, que ele era um demônio? Aqui, ó. Aí ele diz, você foi muito duro chamar falando de demônio e tal. Os falsos crentes de demônio. Mas eu não tenho outra palavra para dizer. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Aqui, ó, vamos lá. Olha o que está dizendo aqui de Judas Iscariote, ó. Evangelho de João, capítulo 6. Antes de falar sobre isso aqui, aí muitas pessoas dizem, mas fulano tal é usado por Deus, profetiza, prega, ganha almas. Ele ganha almas. Mas ele não pode salvar a alma dele, sabe por quê? Porque Deus não salva ninguém. Judas Iscariote também era usado por Deus. Vai lá em Mateus 10 que você vai ver que daqueles que tinham poder para curar enfermos e expulsar demônios, ressuscitar os mortos, Judas era um deles. E aqui o que está falando de Judas? Está dizendo que Judas era um demônio. Era um demônio usado por Deus. Para ganhar almas. Mas não quer dizer que ele ia ser salvo. Por quê? Porque tinha prazer na mentira. Ele roubava, era ladrão. Está lá em no Evangelho de João, capítulo 12. Ele era ladrão. E além de ladrão, ele era falso, traiçoeiro, mentiroso. Olha aqui o que está dizendo aqui, ó. Evangelho de João, ó. O capítulo 6, capítulo 6, versículo 69 ao 71, ó. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Aqui foi Pedro dizendo, ó, Simão Pedro, que inventaram que Pedro foi fundador, que era um papa. Mentira, Pedro nunca foi um papa. Nunca foi, a Bíblia não dá nenhuma evidência, Pedro foi apenas um discípulo. Segundo a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Vamos lá, ó. Versículo 70. E respondeu-lhe Jesus, ó. Não vos escolhi a vós 12. Ó, a pergunta que o Senhor Jesus pergunta. Eu não escolhi 12 de vós? E um de vós, aqui, ó, e um de vós é um quê? Olha aí, ó. É um quê? Diabo. E um de vós é um diabo. Você observou aí, ó? O Senhor Jesus faz uma pergunta por discípulo. Ó,
Não vos escolhi a vós 12, ou seja, ele fez uma pergunta. A parte B do versículo já não é mais pergunta, é uma afirmação, ó. E, não é E. Se fosse um E, tire um acento agudo em cima do E, mas sem um acento ele se torna E, ó. E um de vós é um quê? Diabo. E dizia, e isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo dos 12. Vocês estão vendo, meus amados? Então existe no mundo o filho de Deus e o filho do diabo. E sabe o que vai acontecer com o filho do diabo naquele grande dia? Eu vou te mostrar aqui agora. Esse grande dia será chamado juízo final. Olha aqui, ó. Vamos ler. Apocalipse. Deixa eu ver aqui, Apocalipse. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 8. Olha o que vai acontecer com os filhos do diabo, ó. Com aqueles que tem prazer na mentira, tem prazer na corrupção e nunca vai se corrigir, ó. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Isso aqui vai ser quando quando vai ser a abertura do sétimo selo, né, de Apocalipse 8. Mas eu não vou explicar sobre isso aí não, que já é escatologia. Eu teria que explicar sobre as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, o arrebatamento da igreja. Eu teria que explicar sobre tudo isso aí. Mas nós estamos falando aqui dos filhos das trevas. Aqui, ó, versículo 9, ó. Não, perdão, meus amados, eu tô aqui, ó. Eu mostro os erros que eu cometo. É aqui, não é aqui que eu quero ler, não. Eu quero ler o capítulo 21. Eu tô lendo o capítulo 8, que vai falar sobre os selos do Apocalipse. Não é o selo que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre a questão dos filhos das trevas. Aí, ó, aqui, ó. 21, 8, aí, ó. Ó. Versículo 7 a 8. Ó, quem vencer dará todas as coisas e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, o que é abomináveis? É aquele que vive de abominação, traindo esposa, se prostituindo e não se arrepende. Aqueles que vivem de engano, os homicidas que vivem, tá? Os fornicadores que vivem de fornicação. E os feiticeiros, ó, os feiticeiros, tá vendo? E os que? Idólatras, aí, ó. E os idólatras. E a todos os mentirosos, tá vendo? Ó? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte, tá vendo? Segunda morte por quê? Porque não vai ter mais vida em Cristo. Aí, ó o que é que diz o capítulo 20 aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20. E o versículo 11, ó. Juízo final, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos... deixa eu coisar aqui, porque fica ruim aqui para... Onde é que eu parei? E os mortos, e os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Esse livro aqui é o chamado livro das obras. Tudo que a pessoa faz nessa terra é tudo registrado. O que os corruptos fazem, a prisão por corrupção, está tudo registrado. Eles não se arrependeram. Continua registrado. Quando você se arrepende do seu pecado, da coisa errada que você fez, o profeta Isaías diz que dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor apaga como uma borracha os teus pecados. Ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ó, e o inferno, ó,
foram lançados o quê? No lago de fogo, ó. Muitas pessoas pregam que o inferno é o lago de fogo, mas a Bíblia não está dizendo que o inferno é o lago de fogo, está dizendo que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. Isso quer dizer que o lago de fogo é pior do que o inferno ainda. O lago de fogo é pior. Esta é a segunda morte, tá vendo? Porque a pessoa morreu para Cristo, não tem vida em Cristo. Aqueles que são salvos têm vida em Cristo. Ó, já para aqueles que foi achado escrito no livro da vida, ó, olha, o que aceitará o Senhor Jesus, que entregará a sua vida ao Senhor Jesus, ó. Tá vendo, ó? E aquele que não foi achado no escrito do livro da vida, já é o contrário, tá vendo, ó? Foi lançado no lago de fogo, tá vendo aí? Então aquele que está escrito no livro da vida será salvo, mas aquele que não está escrito será lançado no lago de fogo. Então o lago de fogo é pior do que o inferno. Aqui esse novo céu, nova terra já é outro tema que eu tenho que mostrar para vocês. Tem seitas que diz que o paraíso é na terra. Engana multidões de pessoas. E aí eu tenho prova bíblica que não é dessa forma que eles ensinam. E é isso aí. Então, meus amados, muito cuidado para não ser enganado por pessoas mentirosas. Lembre, aquele que ama a corrupção, aquele que tem prazer na corrupção, ele não é filho de Deus. Agora, aquele que erra, se corrompe, comete erros, mas quando vem a repreensão, falou, eu errei. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu não sabia quanta gravidade eu estava cometendo. Depois que eu cometi foi que eu percebi. Irmãos, tem pessoas que erram por impulso. Tem pessoas que erram por causa de uma consequência da vida. Entendeu? Às vezes age sem pensar. Mas já tem aqueles que erram porque gostam de errar, porque tem prazer, esses são perigosos. Então, eu não dou meu voto para corrupto. Não dou. Se você diz que é cristão e está votando, então você é mentiroso. Você não é cristão. Não, a Bíblia diz: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha que coisa séria. O seu coração está longe de mim. Então, se o seu coração está com Deus, você vai apoiar quem? A verdade. Se o seu coração está com Deus, você vai contra aqueles que querem prejudicar a igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente. E lembre, olha, o joio e o trigo. Quem semeou o joio no mundo foi o próprio diabo. Quem semeou a semente do mal no mundo foi o próprio diabo. Judas Iscariote era um dos filhos do diabo no mundo. E tem muitos no dia de hoje. Então, para você identificar uma pessoa se é de Deus ou é do maligno, analise o seu comportamento. Analise as suas ações, analise. Essa pessoa tem humildade de pedir perdão, de se arrepender? Será que tem humildade? Essa pessoa peca porque gosta? Essa pessoa mente porque gosta? Então, meus amados, eu vou pela Bíblia. A Bíblia é a única palavra de Deus que eu confio. Não confio em religiões, não confio em denominações, eu confio na Bíblia. Amém? É a Bíblia que eu confio. Tá certo? Porque os homens se corrompem, mas Deus não. A minha fé, a minha base de fé é a Bíblia. Sabe o que está escrito no livro de Salmo 119, versículo 105? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Então, só confio na palavra do Senhor. E você precisa ter um relacionamento com o Senhor, antes que seja tarde. Todas as profecias bíblicas, a maioria já tem se cumprido. E nós estamos chegando a uma parte crucial desse mundo, conforme as profecias bíblicas. E você precisa se aproximar de Deus com urgência. Ter um relacionamento com o Senhor Deus. O mundo é atrativo, é bonito, mas toda a beleza do mundo é mentirosa, é falsa. O Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos la dou, não dou como o mundo dá. Então, meus amados, medite na palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente.